Amém. Lucas 18 diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Você pode sentar. O que vemos? A parábola do juiz iníquo, que na verdade o Senhor Jesus não está querendo falar nada de juiz algum, nem de iniquidade alguma, mas é uma parábola que pode significar muitas coisas, dentre elas, essa mulher viúva pode estar representando a nação de Israel, que foi largada como uma mulher viúva, mas que vai chegar um determinado tempo que vai se desesperar pelas opressões e dificuldades e vai pedir a justiça de Deus. Na verdade, é isso que eles já estão fazendo, querendo a justiça de Deus contra os seus adversários. Só que eles não compreenderam que justamente esse socorro foi o que eles já negaram há cerca de 2000 anos atrás. Então, vão clamar a qualquer momento, com algum entendimento, e o Senhor fará justiça para eles. Agora, de um modo geral, a parábola é profética, ou seja, ela pode se enquadrar em 1000 situações diferentes, porque assim é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro histórico. A Bíblia tem história, e como tem história? História dos reis, e toma-lhe reis, haja história na Escritura. Mas além do conteúdo histórico, a Bíblia é viva. A ação do Espírito Santo torna ela um livro também profético. Então, isto é o que temos em mão, um livro histórico, profético e outras coisas mais. Então a parábola vai se aplicar em muitas situações. Mas o que nós vemos nesta parábola, o que eu sempre enxerguei como tema central desta parábola? Eu entendi Jesus instigando alguém, uma classe, seja como for, alguém a buscar em Deus, como diz no começo aqui, contou-lhes uma parábola sobre o dever. O dever, quer dizer, dever é uma obrigação, é algo que é o seu dever, é algo que você tem que fazer. Você não pode dizer, eu não vou fazer. Não, é o seu dever, que está dizendo, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, se o escritor aqui, Lucas, entendeu que quando Jesus contou essa parábola, por mais alguns outros detalhes que talvez não esteja escrito, ele entendeu que o que Jesus queria era isso, levar o povo a uma perseverança, porque a parábola diz o quê? O homem não temia a Deus, não temia homens, ele é o juiz, ele é o manda-chuva, mas a mulher foi lá, julga a minha causa, faz justiça aí, estou precisando, e ele nada, mas de tanto a mulher insistir, de tanto a mulher perseverar, ela não desfaleceu, acabou que o homem resolveu, ainda contra a sua vontade, vamos assim dizer, contra a sua livre e espontânea vontade, ele se sentiu pressionado a fazer justiça
a causa daquela viúva. E Jesus diz assim: ouve o que diz o injusto juiz. Aí diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Quer dizer, tardio, Deus, nós aprendemos, Deus nunca se atrasa em absolutamente nada. Não existe atraso nos projetos de Deus, mas só que a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa confiança, ela oscila. Quando nós oscilamos, achamos que Deus demorou. Nós oscilamos. Quando eu estou na fé, caramba, Jesus vem a qualquer momento. Jesus não vai se atrasar. Eu estou esperando Ele, eu estou na fé, eu estou no trabalho, eu estou na oração, eu estou no estudo, eu estou no mover e no propósito do Santo. Não me interessa se Jesus vai vir daqui a 1 milhão de anos ou se Ele vai vir daqui a 30 segundos. Eu estou na fé, o tempo que Ele virá não faz diferença. Mas, se eu estou fraco na fé, eu digo: Jesus não vem agora não. E a minha vida reflete o relaxamento das minhas expectativas espirituais. Então Jesus está dizendo assim: ainda que tardio para com eles, né? Ainda, ou outras versões, ainda que longânimo, quer dizer, da ideia de longanimidade, a coisa a perder. Tardio, né? Aquilo que é demorado. Longânimo, aquilo que é longo e esquecido. Muita gente está vivendo um Deus assim. Por quê? Porque não está andando na pegada do Espírito Santo. Mas Jesus continua, e é o que me chama a atenção nessa parábola, e não é de hoje. E diz no verso 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus coloca a visão que ele tem a respeito do Pai. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele coloca um pontinho aqui e segue. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, por sorte, achará fé na terra? Jesus está contando uma parábola instigando a respeito de perseverança. Mas ele já deixa uma palavra lá no final dizendo assim: não vai haver perseverança. Quando eu vier, porventura, eu vou achar fé nessa terra? Jesus poderia ter dito assim: quando vier o Filho do Homem, será uma grande festa, haverá fé, haverá esperança, vou arrebatar uma multidão, vai ser um grande exército subindo para as mansões celestiais. Nada disso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo assim: quando vier o Filho do Homem, por sorte, vai encontrar fé nessa terra. Jesus sabia que no final dos tempos, a decadência espiritual seria horripilante. Aí vem o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas e o próprio Senhor Jesus, e profetizam que no final dos tempos haveria a apostasia, homens negando a fé, negando a eficácia do poder de Deus. Paulo escreve umas coisas lá que põe até palavras que você precisa ir ao dicionário. Homens cobiçosos, gananciosos, detratores. Eu nunca vi isso escrito em livro nenhum, só na Bíblia. Detratores, amantes de si mesmo, aborrecedores de pai e mãe. E Paulo diz assim: isso aí é o final dos tempos, quando estiver imperando a apostasia. Aí Paulo está dando aquele alerta: não fiquem achando que Jesus vai voltar agora. Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás. Não achem que Jesus vai voltar agora, porque primeiro a terra vai ter que apresentar esse caos, esse lixo no caráter do ser humano. Falar em caráter do ser humano, hoje eu conversava justamente sobre o caráter do ser humano. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, articulada pela besta chamada Hitler, mas não só ele, porque sozinho ninguém faz guerra. A culpa está toda nas costas dele, mas o julgamento de Deus sabe que ombro vai encontrar. Ele não é o único culpado,
porque andorinha só não faz verão. Amém, irmão? Claro que não. Claro que não. E nós temos relatos e mais relatos, temos documentários importantíssimos e livros importantíssimos a respeito desse episódio negro da história da humanidade. Mas o que conversávamos hoje sobre o caráter do ser humano? Hitler usou judeus como cobaias vivos, abriu pessoas no meio vivo, fez coisas horripilantes, dizem até de coisas que ele fez que eu não vou nem falar aqui, porque tem coisas que cada um tem a sua reação. Abriu pessoas, abriu o cérebro de pessoas para ver como funcionava. Qualificou, organizou vários médicos. Enfim, fez um monte de experiência com seres humanos. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o que deveria acontecer com esses médicos que usaram pessoas como cobaias humanas ali, numa coisa horripilante? Esses médicos tinham que ser condenados, né, por crimes de guerra, como são as organizações da ONU, crimes de guerra. Ao contrário, a União Soviética e os Estados Unidos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foram procurar esses médicos. Acharam eles, trocaram o nome deles, lhes deram uma nova identidade, os levaram para ser sustentados pelo Estado. A União Soviética pegou um bocado, os Estados Unidos pegou outro bocado. Por quê? Porque devido às experiências horripilantes que eles fizeram, eles de certa forma adquiriram algum conhecimento. E esses camaradas, esses médicos que deveriam ter sido condenados à prisão perpétua, na verdade ganharam identidade de novos cidadãos e passaram a viver nos maiores luxos sustentados por dinheiro dos grandes estados, dos grandes países. Isso é o quê? O caráter do ser humano que é podre. Nós estamos falando de quê? Estamos falando de ontem ali, de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Estamos no final dos tempos, porque neste século Jesus Cristo encerra a dispensação da igreja. E é quando a Bíblia está falando aqui, final dos tempos, essas palavras dos apóstolos, final dos tempos, isso é o final da era da igreja, em que na verdade muitos deles até confundiram com até fim do mundo, mas nós já detectamos que é o final da era da igreja, e nós estamos no final da era da igreja, que terá o seu tempo encerrado, assim que a igreja completar os seus 2000 anos de história. Estamos no final, e o caráter do ser humano profetizado por Paulo é que seria um lixo. A estátua de Nabucodonosor, a estátua que Nabucodonosor teve o sonho e Daniel interpretou. Aqueles metais, primeiro é o ouro, depois é a prata, o bronze, depois é ferro e depois barro misturado com ferro. Aquilo ali vai representando aquela forma humana, né? E os reinos que cada metal desse vai mostrando, e que os reinos que viriam, vai demonstrando o caráter do ser humano, como viria a se comportar sobre a face do planeta. Enfim, o ser humano já foi cabeça de ouro e hoje já é pé de barro misturado com ferro. Que valor tem o ferro em comparação ao ouro? E misturado com barro ainda? Este é o caráter do ser humano profetizado para o final dos tempos. Amantes de si mesmos, cobiçosos, pessoas pensando em si mesmo. Então o Senhor Jesus está dizendo: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, nós precisamos analisar. Muitas pessoas são enganadas e a Escritura diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Eu nunca vi uma palavra na Bíblia tão poderosa como esta: conhecimento. É por isso que eu desejava e Deus permitiu, montamos aí um centro bíblico, local de estúdio, com áudio, vídeo, texto, tudo que tem direito aí, porque eu tinha isso no meu coração, criar uma fonte de conhecimento para o povo de Deus. Eu criei. Quem vai usufruir, como vai ser os projetos de Deus dia a dia, não importa, mas algo eu já sinto realizado na minha alma. Eu deixei uma herança poderosa para o povo de Deus, poderosíssima. E o Deus da Bíblia me tem dado alegria sobre modo excelente, porque no meu lugar, ninguém ousaria gastar 100 mil reais para fazer uma construção para deixar para os outros usar.
Foram 100 mil reais que Deus nos deu a graça de investirmos nisso aí, com essa igrejinha aqui, no alto desse morro, porque Ele queria que os meus olhos contemplassem aquilo que eu sempre desejei realizado. Está aí, está entregue ao povo de Deus. Quem quiser usar, vai ficar à vontade. Então, aqui Ele está dizendo, porventura achará fé na terra? Olha, o que Jesus está dizendo? Se hoje você olha, irmão, igrejas imensas, você olha como diz o censo, 32 milhões de evangélicos no Rio de Janeiro, 32 milhões, ou no Rio de Janeiro, no Brasil todo, sei lá, uma quantidade absurda. Aí você vê Jesus dizendo, ué, mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu diria, Jesus está aqui, o Senhor vacilou na sua profecia. Olha o censo dizendo aqui de 32 milhões de evangélicos. Será que o que está saindo como evangélico nas revistas e nos jornais, diante dos olhos de Deus, é evangélico realmente? Porque Jesus falou, porventura achará fé na terra. E outra coisa, quando se fala de cristianismo, subentende gente de caráter, gente de honra, gente de dignidade, de moral, de vergonha na cara. Isto é cristianismo. Mas o que está profetizado para o final dos tempos é o contrário disso. É gente sem vergonha. Então o que nós temos visto crescer depende do ponto de vista do conhecimento que nós temos. Se o nosso conhecimento está conturbado e está de acordo com a visão do mundo, nós vamos dizer o quê? As igrejas estão crescendo. O evangelho está crescendo. Mas se eu olhar à vista da Bíblia, ora, a Escritura diz que Jesus falou assim, a minha vinda será como nos dias de Noé. Ora, nos dias de Noé, quem é que estava crendo em Deus? Só Noé e sua família. Que papo é esse de multidão de evangélicos? Cadê? Se essa raça toda que se diz evangélico é envergonhando o nome de Jesus Cristo, a começar pelos artistas e pelos políticos, se eles realmente fossem cristãos, Rio de Janeiro, quando você olhasse no mapa, você ia ver uma fogueira só. Cadê a fogueira? Cadê a soberania de Deus? Outro dia nós conversávamos com o irmão aí a respeito de um cidadão aí, um desses crentes políticos aí, que é conselheiro, foi conselheiro de um governo aí que passou. E eu digo assim, caramba, que conselho esse cara dava, hein? Eu nunca vi no governo que passou nenhuma distribuição de Bíblia. Eu nunca vi nenhum livro evangélico penetrar nos colégios. Eu vi no governo que passou o Partido do Cidadão bancar os kits homossexuais para serem distribuídos nas escolas, e eu vi o MEC bancando tudo isso, e eu vi ser confeccionada no governo que passou, do qual o cidadão crente era o conselheiro, eu vi ser distribuídos e confeccionados a cartilha do homossexualismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fico pensando, que conselho essa gente diz que está dando, que título besta eles carregam com essa faixa bonita negra que está sobre os olhos deles? Conselheiro do governo tal, e repousam como se estivessem fazendo grandes coisas, mal sabem eles que estão apenas aprofundando as suas sepulturas. Jesus está dizendo, quando eu vier, será que eu vou achar fé na terra? Vai ser como nos dias de Noé. Em outro momento, Jesus diz assim, vai ser semelhante aos dias de Ló. Ora, os dias de Noé e os dias de Ló são os dias mais específicos, proféticos, aonde se faz a comparação de como será o retorno de Cristo agora, neste século que nós estamos vivendo, quando a igreja terá a sua missão encerrada. E nos dias de Noé e nos dias de Ló, nós não vemos nenhuma massa de gente servindo a Deus, não vemos nenhuma massa de gente invocando o nome de Jeová. O que nós vemos é o imperialismo do homossexualismo, nós vemos a blasfêmia lá nos tempos de Noé,
nós vemos as arrogâncias, nós vemos os assassinatos, nós só vemos caos. E hoje tem um monte de crente palhaço que não quer estudar a Bíblia, não quer dobrar os joelhos e vive passeando dentro das igrejas, esperando dias melhores. A minha Bíblia diz que não haverão dias melhores, haverá a minha prosperidade pessoal, isso sim, dia a dia, de fé em fé e de glória em glória, mas o mundo jaz no maligno e tem que colher os frutos do que plantou. Aí aparecem uns crentes palhaços, vamos levar o evangelho ao mundo todo, vamos pregar a paz, infeliz, desgraçado. Não adianta ir contra a palavra diz que não haverá paz, e diz o seguinte: quando o mundo disser a paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a pergunta que Jesus está fazendo. O que nós vemos hoje? As pessoas estão amedrontadas. Fala-se de qualquer coisa, mas não se fale de perder emprego. Falou de perder emprego? O infeliz do cidadão pode ser crente, pode ser ímpio, pode ser satanista, pode ser o que for. O infeliz do cidadão, ele acha que se ele tem um emprego, tem uma fonte de renda, ele tem a casa dele, enfim, se ele está se sustentando mês a mês, acabou, ele está muito bem. Esse tipo de gente não herdará o reino de Deus. Neste lugar, nós temos lutado para descobrir a vontade do Senhor. As minhas orações eram sempre repetidas. Eu dizia para Deus: Senhor, me mostra o teu projeto e eu sempre abrirei mão dos meus. E eu abri mão de um bocado de projeto, e como eu abriria tudo de novo, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Mas tem gente que não quer viver pela fé, quer viver pelas cifras, pelos números, sei lá. Mas uma coisa é certa, que aquele que Deus chama, capacita. E o Senhor disse: digno é o obreiro do seu salário. E eu sempre digo, o salário de Cristo é sustento, não é dinheiro. Isso é glorioso. Isso é muito tremendo. Então, meu irmão, o Filho do Homem virá, mas o conceito que se está tendo por aí não é real. Quando Jesus vier, vai ser uma surpresa para muita gente. E como eu dizia, as pessoas estão o quê? Eu tenho meu recurso, eu estou bem. Ah, Jesus, que bom. Ninguém se preocupa em saber o que Jesus quer, o que Ele quer que a gente faça, para onde Ele quer que a gente vá. Ah, Jesus, eu estou bem acomodadinho aqui, estou tão acomodado, que maravilha. A pessoa está se comportando que nem no tempo da escravidão. Sabe o que aconteceu no tempo da escravidão? A semelhança do que aconteceu com o povo de Israel, lembra? Que foram levados cativos, mas tinham que sair do cativeiro. Mas quando veio a ordem para sair do cativeiro, já estavam acomodados, casas construídas, famílias, comércio. Então não quiseram sair, largar tudo aquilo natural e voltar para Jerusalém para começar do zero novamente, com Deus. Com Deus, meu irmão, você nunca começa do zero, você começa com Deus. Com Deus não se começa do zero. Quem começa com Deus já começa incalculavelmente bem. Entendeu? Aí, resultado, no tempo da escravidão, como eu sempre digo, existiu escravidão no Brasil porque os homens aceitaram ser escravos. Gente de mente liberta morre, mas não aceita ser escravo. Gente de mente liberta aceita a morte. A página do Brasil, que é chamada de página da escravatura, deveria ter sido a página do massacre. Aqueles navios negreiros e tantas coisas que desembarcaram no Brasil, aquilo ali deveria ter sido tudo gente assassinada. E não gente escrava. Mas o que vem sobre o ser humano? Jesus está dizendo aqui, ó, é o dever de orar sempre, nunca desfalecer, mas o ser humano tem uma séria queda ao comodismo.
vieram, transportados de vários lugares, principalmente da África, desembarcaram, se acomodaram, passaram a trabalhar, viver morando de qualquer jeito, dormindo de qualquer jeito, se acomodaram a tal ponto que ainda geravam filhos dentro da senzala para servir de escravo para os senhores de engenho. Tem que ser muito acorrentado nos pensamentos. Até o sentimento foi transformado. Como é que você está vendo que você é escravo e você ainda vai gerar filho para o teu filho vir a ser um escravo? Não é preferível a morte? Quem tem uma mente liberta jamais se renderia a uma situação dessa. Mas nós não estamos falando de crente, estamos falando de pessoas que cultuavam suas entidades africanas lá e tal, serviam a demônios, acabam se rendendo. Mas nós não. O nosso lema é retroceder nunca e render-se jamais. Irmão, Jesus está ensinando, é orar sempre, é nunca desfalecer, é perseverar. A Escritura diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas cuidado com o comodismo, porque lá nos tempos de Noé, Jesus diz assim, vai ser como nos tempos de Noé. Diz até aqui, né? No 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Ele ainda diz, e como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Existe uma tendência ao ser humano a se acomodar. Existe essa tendência. E essa tendência é terrível. O ser humano se acomoda quando ele está com poder aquisitivo de compra, quando ele tem a casa dele. A nossa luta, meu irmão, não é por conquistar as coisas da terra. A nossa luta é por conquistar as coisas do céu. Jesus Cristo falou, ajuntais tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, os ladrões não minam, não consomem, não roubam. Mas tem muita gente que está achando que está bem. Deus me abençoou, eu tenho um terreno. Deus me abençoou, eu tenho uma casa. Deus me abençoou, eu tenho propriedades. E o que você faz para Deus com todas essas bênçãos? Não, Ele me abençoou, eu passo final de semana, eu passo feriado prolongado, e não percebe que é um inútil. Por quê? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, vai achar um monte de gente rica, um monte de gente com seus comércios, e a igreja vai ser arrebatada, e vai ficar um monte de gente dando mergulho nas suas piscinas das regiões dos lagos, vai ficar um monte de gente servindo atrás dos seus balcões de comércio, vai ficar um monte de gente desfilando nos seus carros 0 quilômetro, mas os humildes, os entendidos, os sábios, vão estar desfrutando das bodas do Cordeiro. Tem que libertar a mente. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, tu tem que dizer assim, vai, a minha vai. E não se deixar vencer, não se deixar corromper, lutar. Sabe aquela oração que você sempre disse que ia fazer? Cadê? Faça. Aquela leitura bíblica que você sempre disse que ia assumir, assuma. Porque o tempo passa. O tempo passa. Como já ouvimos essa frase. O tempo passa mesmo. Então nós temos que examinar, irmão, que filosofia de vida nós temos. Que expectativa nós temos. Tem gente que vem para a igreja e começa a perseguir o alvo dela. Jesus me abençoa, eu preciso tanto ter dinheiro. Jesus me abençoa, eu preciso ter isso, ter aquilo outro. Isso não é, meu irmão, a filosofia do evangelho não é essa. A filosofia do evangelho é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Jesus já falou, vai ser acrescentado. Não busca isso.
se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, diz Davi, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas quem busca o pão e quem busca os bens da terra não é qualificado como justo. Como justo é qualificado aquele que se enquadra nos propósitos de Deus. Esse que é o justo. Então Jesus está mostrando, Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, longânimo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Deus fará justiça. Deus vai agir. Mas como que Deus vai agir? Aonde não tem fé, aonde não tem expectativa, aonde não tem esperança, aonde não tem submissão, aonde o propósito dele não está sendo cumprido? Não, não é aí que ele vai agir. Ele só age aonde os seus planos estão sendo realizados, aonde ele está encontrando pessoas que se curvem aos seus projetos. Paulo escreve lá em 2 Timóteo, para nós concluirmos, Segunda Timóteo no capítulo 3, Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 8, diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha a profecia do apóstolo Paulo, ele está dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, nós já podemos examinar a nossa própria vida e ver se eu gosto de sombra e água fresca, se eu não estou disposto a suar a camisa, gastar sapato, calejar as mãos, eu estou vendo que eu vou ficar fora da questão dos últimos dias, porque serão dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém? Então observa o que ele diz até o verso 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Veja bem, existe uma falsa pregação no mundo, como o mundo é falso. A pregação da paz, a pregação do amor, a pregação da harmonia, a pregação que todos vão estar bem. Mas Paulo está deixando uma profecia dizendo que não é nada disso, isso aí é tudo mentira. No final dos tempos as pessoas serão irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Olha, não é tudo que nós temos visto. Temos visto, mas muitos de nós não têm enxergado e acaba deixando a filosofia do mundo invadir o nosso ser e o propósito de Cristo não se cumpre. O que nós temos visto? A turma que tem dinheiro, a turma que é sustentada pelo Estado, deputados, senadores, juízes. O que nós temos visto? Policiais. O que nós temos visto? Uma corrupção desqualificada, um pisando na cabeça do outro, um criando o artigo e a lei e burlando e pulando uma confusão só, tudo para se beneficiar e prevalecer.
onde o povo virou uma massa de manipulação, não só para líderes, como esses que é profetizado aqui, tendo aparência de piedade. Isso está falando de liderança religiosa, com aparência de piedade, é pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Mas não é só isso, o mundo, o povo, de um modo geral, através dos seus impostos, virou uma massa de manipulação. Nós somos todos conduzidos para criar, para pagar impostos e sustentar uma raça aí terrível. É isso que o mundo está sendo profetizado aqui por Paulo, um final horripilante, um final de tempos trabalhosos, tempos angustiosos nos sobrevirão. Nós teremos que ser fortes, teremos que ser os cristãos como nunca existiram no planeta. Teremos que ser destemidos, determinados, teremos que pegar a palavra que diz ser fiel até a morte e dizer eu vou ser. É isso, irmão, que a Bíblia diz para o final dos tempos, essa lista horripilante que o apóstolo Paulo diz aqui. Agora, o que o mundo está pregoando? Paz, paz, paz. Como que paz? Como que o Espírito Santo pode proclamar paz no meio de uma lista dessa do apóstolo Paulo? Quem tem a visão do mundo está enxergando paz, ecumenismo, união de todas as religiões, mas quem tem a visão do Espírito Santo pode compactuar com isso? Esta então é a realidade. Sabe, porém, isto, que nós o quê? Últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando eu vejo últimos dias, para mim é um negócio muito específico. Últimos dias para mim é o último século da história da igreja, é o tempo que nós estamos vivendo. Tem cada reportagem por aí horripilante, envolvendo senadores, deputados, prefeitos, e envolvendo cada coisa horripilante, e as pessoas estão paz, harmonia, vamos proclamar a paz, vamos proclamar a união. Não, meu Jesus veio e trouxe foi espada. Espada para mim é divisão. Eu prefiro ficar do lado de Jesus e fazer guerra com o resto do mundo. É isso que eu prefiro. Foi preso um camarada de uma prefeitura aí agora. O povo foi lá e doou. Vocês viram? O povo fez as doações, o cara pegou o carro da prefeitura, foi direto lá para a casa dele e passou os bens, as doações para dentro de um outro carro dele lá. Por acaso ia passando um policial e deu ordem de prisão para o sem vergonha. É isso, é o mundo que nós vivemos, meu irmão. Eu acabei de contar aqui a história dos médicos no tempo de Hitler, não foi? Ora, por que aqueles médicos não receberam ordem de prisão? Porque eles tinham um conhecimento que foi adquirido ilegalmente, né? Assassinando vidas, mas que era um conhecimento que interessava para a União Soviética, interessava para os Estados Unidos. O caráter do ser humano, meu irmão, é lixo. O homem sem Deus não vale nada. Eu ia até usar outras expressões aqui. O homem sem Deus é pior do que lixo, meu irmão, não vale nada. Por isso que a Escritura diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna somente em Cristo Jesus. Para terminarmos então, repetindo a lista do final dos tempos, no verso 2 aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, preocupados consigo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afasta-te. E toma muito cuidado, meu irmão, que quem tem aparência de piedade pode acabar te enganando. Amém?
Ficamos por aqui, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.